Iniciando aqui a apresentação do grupo 4 de métodos quantitativos no trabalho sobre a percepção da realidade. O material escolhido foi o filme Ilha do Medo, de Martin Scorsese, de 2010. O filme acontece em 1954 com os investigadores Ted Daniels e seu parceiro Chuck indo até a Ilha Shutter, ou a Ilha do Medo, para investigar o sumiço de uma paciente no hospital psiquiátrico localizado na ilha. A paciente em questão, ela estava encarcerada na ilha por ter matado seus 3 filhos. Afinal, o hospital psiquiátrico, de certa forma, ali era uma prisão também. Um local de correção para criminosos insanos. Durante as investigações, os funcionários lá do hospital, eles foram bem confrontativos, pouco colaborativos, o que levou o personagem principal, Ted Daniels, a gerar diversas suspeitas ali sobre o ambiente. Em um momento de conversa casual entre os dois investigadores, Ted Daniels revela um certo trauma de seu passado em que a sua mulher morreu em um incêndio causado por Andrew Ladies, criminoso insano mental que também estava ali naquela ilha. Com o passar do filme, né, o Ted vai ficando cada vez mais alterado. Ele vai criando certas conspirações sobre o lugar e vai perdendo a sanidade mental. Ainda principalmente em um momento do filme que o seu parceiro Chuck simplesmente desaparece. Esse desaparecimento leva a Ted a achar que Chuck foi raptado ali pelos funcionários da ilha e seguindo outras coisas que ele viu na ilha, ele acreditava que Chuck ia passar por um experimento cerebral que ia transformá-lo num soldado manipulado mentalmente. Ted acreditava que esse procedimento seria feito no farol ali que estava na ilha. Ted chega ao farol, que inclusive está aí representado no slide, né? Lembrando o filme, Ted começa a subir o farol e no topo ele encontra o diretor, o médico diretor do hospital psiquiátrico, o que gera muita confusão no Ted. Ele não encontra todos os equipamentos que esperava ver, de experiências, ele tinha uma expectativa totalmente diferente. E ali é revelado o grande ponto do filme, que seria que, na verdade, Ted Daniels nunca foi um investigador. Ele já estava há 2 anos sendo como paciente ali do hospital psiquiátrico. E sua identidade real não seria Ted Daniels. Ted Daniels era o seu pseudônimo. Seu nome real era Andrew Ladies, o incendiário que matou sua esposa. Naquele momento, Chuck também entra em cena, ele volta depois de seu sumiço, né? E ele revela que, na verdade, ele era o médico, o psiquiatra responsável pelo tratamento de Andrew. Andrew fica extremamente chocado ali e tenta, por exemplo, atirar sua arma, que ele descobre ser uma arma de mentira, por exemplo. Nunca teve equipamento policial de verdade. O que estava acontecendo é que, após Andrew matar a sua própria esposa incendiada, ele criou toda uma realidade alternativa para que ele conseguisse conviver com o trauma dele. Então, ele não
não conseguia, o seu cérebro não conseguia lidar com o fato de que ele assassinou sua própria esposa e criou toda uma realidade alternativa, uma realidade subjetiva para que ele conseguisse seguir em frente. Então vamos aqui ao próximo slide. Temos aqui, né, o cérebro é capaz de compreender a realidade. O cérebro interpreta a realidade por meio dos sentidos, razão e crenças. Existe uma realidade independente do sujeito, que é a realidade objetiva. No entanto, não temos contato direto, só temos contato indireto com essa realidade objetiva. E então a gente não consegue perceber a realidade sem tratamentos. Uma vez que, como seres humanos, né, nós estamos condicionados assim pelo nosso corpo, pelos nossos mecanismos biológicos, é algo inerente ao ser humano. Então, o tratamento realmente é inevitável, né? Inclusive, no caso de Ted ou Andrew, né, o sistema nervoso dele acabou criando inconscientemente uma outra realidade ali para um tratamento muito intenso da realidade objetiva para que ele conseguisse viver de forma mais tranquila, né? Sem o peso de ter matado sua própria esposa. Aqui com um propósito aqui no segundo slide. O que a gente pode concluir? O cérebro, em realidade, ele não compreende a realidade objetiva. Ele trata essa realidade objetiva e chega para a gente de maneira alterada. Nossa percepção, como está escrito aqui no slide, é sempre subjetiva. Um exemplo ali dessa criação da percepção subjetiva está no filme, né? O Ted Daniels, que chega a um extremo muito... um extremo realmente de tratamento de realidade. Mesmo que a realidade objetiva exista, somos constantes e perpétuos inventores da nossa própria realidade. Todos nós, não só Ted Daniels ou Andrew, são sujeitos a essa alteração da realidade objetiva. Todos nós temos nossas ideologias, temos nossas crenças, estamos presos aos nossos mecanismos biológicos que nos fazem ver a realidade de determinada maneira, né? Muitas vezes a gente inventa uma realidade e não temos consciência da realidade subjetiva que a gente cria. E aqui, como um resumo da trama, né? Andrew Ladies, um alcoólatra portador de estresse pós-traumático, torna-se paciente de um hospital psiquiátrico depois de executar a esposa, após a mesma assassinar seus filhos em um surto psicótico, e viver em negação de tais acontecimentos, criando uma realidade própria sem consciência dessa criação, com seu pseudônimo Ted Daniels. Então, temos que tudo que decorreu do início até perto do final ali do filme foi tudo uma experiência subjetiva de Andrew. A gente estava vendo o filme pela visão dele, com todos os seus tratamentos, todas as crenças dele. E pro final do filme ele reverter, mostrar que aquilo lá era tudo uma percepção subjetiva dele e que a realidade era, na verdade, muito diferente. Então, na matéria de métodos, a gente pode pensar nosso contato com a realidade de duas maneiras, né? A gente pode ver as coisas pelo realismo ingênuo, no qual a gente teria acesso direto ao real e teríamos capacidade de perceber o mundo como ele é, de absorver o mundo por meio dos sentidos. Porém, como o próprio nome diz, essa proposta de entendimento é simplória, pois desconsidera que o ser humano está preso a mecanismos biológicos que estruturam a maneira como ele percebe a realidade.
e que seu próprio raciocínio está condicionado ali pelo encéfalo, o sistema nervoso central, né, e seus mecanismos de funcionamento. E a outra abordagem epistemológica, que considera essas questões de nosso limite do contato com o real, é o tratamento da realidade, né? Nessa perspectiva, a gente não vê a realidade por si só, mas recebemos estímulos que são processados e depois assimilados uns aos outros, né? Formando a nossa perspectiva subjetiva da realidade. Somos limitados a conhecer o mundo pelos nossos mecanismos. Vamos pegar um exemplo ali, né? Como que a nossa visão é um método particular de enxergar as ondas eletromagnéticas. Inclusive, nem todas as ondas eletromagnéticas são percebidas pela nossa visão, né? Só o espectro do visível. Com relação à audição, por exemplo, também a gente não identifica ondas sonoras que certos outros animais, como por exemplo um cachorro, tem capacidade de identificar. Nosso cérebro ele é totalmente suscetível a emoções, regulação, traumas de infância ou outra coisa, né? Nossas crenças, ideologias e tudo isso modifica a forma como enxergamos o mundo. Então, algo muito importante que a matéria de métodos traz, né, essa questão do tratamento da realidade, como que a gente tem uma perspectiva muito subjetiva e, assim, a gente tem que questionar essa nossa perspectiva se a gente realmente quer descobrir mais sobre a realidade objetiva. Né, associando com um filme, temos ali a realidade subjetiva, muito bem representada com a visão de Andrew. E para o final do filme, a gente tem lá a visão mais objetiva, né, que seria o consenso entre os funcionários do hospital que Andrew tem um distúrbio mental ali. Ele criou um pseudônimo, né, para poder viver com seu trauma. De certa forma, né, deixar de lado o seu trauma, escondê-lo de si mesmo. Então, com isso, finalizo aqui a apresentação. Agradeço aos meus companheiros, né, que fizeram o slide e obrigado por assistirem aqui.